Eu tenho que confessar um segredo. A verdade é que às vezes eu me sinto um peixe fora d'água. Me sinto deslocado e perdido, enquanto olho ao lado e vejo todas as pessoas parecendo muito tranquilas, relaxadas e à vontade em suas próprias peles, enquanto eu me sinto estranho. Já sentiu isso em algum momento da vida? Sabe essa sensação de pensar, todos conseguem menos eu? Acredito que sentimos isso na maioria das vezes quando encontramos pessoas tranquilas, pessoas de riso fácil, pessoas que parecem sempre ver o lado bom da vida. E quando olhamos para elas e depois refletimos sobre o nosso interior, acabamos nos sentindo negativos e ingratos. Porém, eu descobri algo recentemente e hoje eu queria compartilhar com você. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para que a gente consiga alcançar mais pessoas. A verdade é que eu descobri que todos à nossa volta estão tão tensos e aflitos quanto nós. E eu ousaria dizer, até mais. Essa impressão de que aqueles ao nosso redor são mais tranquilos, felizes e positivos do que a gente, só existe na nossa cabeça. E eu posso garantir que essa impressão é recíproca. Com certeza, nos enxergam de maneira completamente diferente do que nos vemos. Mas por que achamos que os outros estão mais à vontade do que nós? Por que nos apegamos ao que vemos e acreditamos que o que vemos é exatamente o que é? Tem pessoas que conseguem mentir olhando nos olhos, que conseguem elogiar alguém que simplesmente odeiam, que conseguem manter um sorriso no rosto, mesmo que tudo dentro delas indique o completo oposto. E veja bem, às vezes nem é por mal, nem sempre é uma tentativa de mascarar o que realmente sentem. Às vezes é apenas como a pessoa age no piloto automático, sabe? Algumas pessoas, no piloto automático, reclamam de tudo, mesmo que tudo esteja bem. E outras pessoas, no modo automático, sorriem, mesmo que tudo esteja indo de mal a pior. Então, eu percebi que existe uma forma de pararmos de sentir esse desconforto constante que nos faz repensar cada frase que sai da nossa boca assim que a pronunciamos, que nos faz rever em nossa mente nossas reações a determinadas situações, com a intenção de avaliar se fomos genuínos ou não. A forma correta de lidar com esse desconforto é através do autoconhecimento. Quando nos conhecemos bem, não precisamos perder uma noite de sono pensando no que o outro achou da nossa reação em um determinado momento do dia. Pois mesmo que a outra pessoa não nos tenha achado genuínos o suficiente, em nosso interior saberemos exatamente o que se passava naquele momento. E isso é o suficiente para não deixarmos que o desconforto tome conta de nós. O autoconhecimento é a chave para abraçar quem somos verdadeiramente e encontrar paz em nossa própria pele. Às vezes, nos sentimos presos em um ciclo interminável de comparações e autocrítica. Parece que todo mundo ao nosso redor está navegando facilmente pela vida, enquanto nós lutamos para encontrar o nosso lugar. Essa sensação de inadequação pode ser avassaladora, deixando-nos com uma sensação constante de frustração e desânimo. No entanto, é importante lembrar que todos têm suas próprias batalhas internas. A imagem que os outros projetam pode não refletir a realidade completa. Por trás dos sorrisos e da aparente tranquilidade,
existem preocupações, inseguranças e lutas pessoais. Cada um de nós tem uma história única e uma jornada pessoal repleta de altos e baixos. Em vez de nos fixarmos na ideia de que todos conseguem menos nós, temos que nos concentrar na nossa própria jornada e no nosso próprio modo de aproveitar as coisas. Pois às vezes você não é do tipo que tem uma expressão de constante satisfação estampada em seu rosto, mas no seu interior você sabe que transborda de satisfação, gratidão e alegria. Cada passo que damos em direção ao autoconhecimento nos aproxima de uma compreensão mais profunda de quem somos e do que realmente importa para nós. Essa busca interior nos ajuda a definir nossos valores, objetivos e prioridades, permitindo que encontremos nosso próprio caminho de forma autêntica. Ao invés de nos compararmos constantemente com os outros, devemos nos lembrar de que cada um de nós tem o seu próprio ritmo e suas próprias realizações. O sucesso não pode ser medido apenas por conquistas externas, mas também pelo crescimento pessoal e interno. Portanto, em vez de nos fixarmos na ideia de que todos conseguem menos nós, vamos abraçar a nossa própria jornada e encontrar valor em cada passo que damos em direção ao autoconhecimento. Somos seres em constante evolução e nosso crescimento pessoal é o que realmente importa. Ao nos concentrarmos na nossa própria jornada, podemos encontrar autenticidade, propósito e uma sensação duradoura de satisfação em nossas vidas. Sempre que for necessário, faça uma viagem para dentro de si. Avalie os seus gostos, as suas ambições e suas vontades. E a partir disso, se entenda melhor. E entenda o porquê de você reagir de determinada maneira em cada situação. Não permita que a comparação tire de você o conhecimento de si mesmo e abrace o autoconhecimento como um novo estilo de vida. Não pense mais, todos conseguem menos eu, mas pense da seguinte maneira: todos estão tentando, inclusive eu. Fique de pé e siga em frente. Só quem convive com a ansiedade sabe aquela sensação constante de arrependimento a cada momento em que você abre a sua boca. Você aceita, por exemplo, um convite feito por um amigo para ir a um determinado lugar e logo se arrepende, pois começa a pensar no quão cansado você está. Então, no dia que vocês marcaram para sair, você manda um áudio pedindo desculpas, dizendo que não vai poder ir mais. E logo depois se arrepende de ter dito isso, pois começa a pensar naquela pessoa e em como ela é importante na sua vida, e no quanto você gostaria de demonstrar mais essa importância a ela. E assim você segue os dias, com esse desconforto causado pela ansiedade, que nos deixa com essa sensação estranha, que é mais ou menos parecida com aquele buraco no estômago, quando passamos muito tempo sem comer algo. Sabe qual sensação eu estou falando? É parecida com essa, porém atinge outro lugar, que não é físico. É como se afetasse a nossa alma, o nosso interior. Essa sensação de arrependimento, de culpa e de angústia nos atinge por um hábito que nós temos, que, apesar de ser extremamente nocivo, nós o adotamos como estilo de vida, que é o hábito de pensar demais. Pensamos demais quando dizemos sim, pensamos demais quando dizemos não, quando saímos, quando deixamos de sair, pensamos demais quando fazemos tudo aquilo que tínhamos para fazer no nosso dia, mas pensamos ainda mais se deixarmos alguma coisa inacabada. Nos afogamos em pensamentos o tempo todo, e se esses pensamentos valessem R$1 cada um,
eu tenho certeza que a maioria de nós estaria milionário. O ponto é o seguinte: a vida não para, o tempo não volta e as coisas não param de acontecer. Então, como faremos para prosseguir a vida com tanto peso em nossa mente? E veja só, infelizmente não existe uma resposta pronta e certa para isso. Mas existe algo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer. Toda vez que você perceber que caiu, toda vez que sentir que ficou sufocado novamente pelo mar de pensamentos que existe dentro de você. E esse algo que você pode fazer é ficar de pé e seguir em frente. Toda vez que você não desiste, e mesmo estando exausto, junta aquele pouco de força que ainda existe dentro de você para se erguer, você consegue ficar um pouco mais perto do seu objetivo, um pouco mais próximo da vida que você enxerga como sendo a ideal. E ainda mais, você fica mais próximo da nova versão que você está se tornando. Seria excelente se já pudéssemos pular para o futuro e já colhermos o fruto de todo esse trabalho físico e mental que temos feito diariamente, sem ter que passar por tudo que passamos, não é mesmo? Mas veja, você pode encarar isso como sendo algo positivo. Você está vendo tudo aquilo que um dia a sua vida se tornará, sendo construído bem à sua frente, um dia de cada vez, uma batalha de cada vez. Fale a verdade. Todas as vezes que você fez aquele esforço extra para continuar, todas as vezes que você respirou fundo e voltou com tudo, naquelas vezes em que você disse para si mesmo, aguenta só mais um pouco, você não se arrependeu de nenhuma dessas vezes, certo? E toda vez que você tenta, você está reafirmando dentro de você mesmo a sua força, a sua paciência e a sua resiliência. Mas é importante você se lembrar também que todo esse esforço que você tem feito não vai valer a pena se você o fizer olhando para trás, olhando para o passado, para tudo aquilo que já deveria ter sido encerrado e esquecido. Se ficamos de pé e caminhamos, não podemos caminhar em direção ao passado. E precisamos usar toda essa energia que temos para seguirmos em frente. A vida já é curta demais e os nossos dias às vezes parecem ter 10 horas, para nós ainda querermos viver trazendo à tona coisas que já deveriam ter sido esquecidas. É claro que algumas coisas nos marcam e nunca serão esquecidas, mas podemos enxergá-las como algumas paradas que fizemos no passado. Sabe quando você está na estrada, indo viajar para algum lugar incrível, mas sente uma fome imensa e precisa parar para comer algo com a sua família? Porém, você simplesmente não consegue achar um lugar na estrada, até que finalmente você para no primeiro que você encontrou em quilômetros. Geralmente essas paradas são as piores, e acabamos tendo que comer coisas de procedência até duvidosa, e podemos até passar mal dependendo do caso. Porém, de um jeito ou de outro, a viagem continua. Assim é a vida. Nem todas as paradas serão boas. Algumas vão nos deixar muito mal e infelizmente vão nos marcar, talvez para sempre. Mas o fato é que, com ou sem essas paradas, a nossa viagem continua e o destino é sempre o mesmo, em frente. Não significa que volta e meia não existirá arrependimentos em sua vida, que você vai se sentir desconfortável, angustiado e ansioso. Mas significa que você sabe que isso não define toda a sua viagem, ou melhor, toda a sua jornada. São apenas algumas paradas ruins. Não é uma viagem de toda ruim. Não se esqueça disso. E volte aqui nessa mensagem quantas vezes forem necessárias durante essa semana ou até mesmo nas próximas semanas, pois a nossa mente tem a péssima mania de guardar somente as coisas ruins. Aproxime-se da felicidade.
Eu acho que nós podemos concordar que uma das sensações mais frustrantes que existem é a de perdermos tempo com algo que nos chateia. Sabe aquele tipo de situação que ecoa na nossa cabeça e não nos deixa em paz? E aí nós passamos horas e mais horas pensando naquilo, paralisados sem saber o que fazer para sairmos desse sufoco. Até que uma hora esses pensamentos cessam na nossa mente. E a única coisa que fica é aquele arrependimento por termos dado o nosso precioso tempo a algo que não valia a pena. O mesmo acontece quando temos que nos esforçar e demonstrar empenho em algo que nós não temos o menor interesse. Ou mais, em algo que nós não somos bons. Existem coisas que nós simplesmente não conseguimos fazer, e ponto final. E mesmo que estudemos anos sobre isso, ainda assim o estudo não criará em nós o principal, que é o gosto em desempenhar determinada tarefa. As pessoas insistem em discutir a respeito do papel da mulher na sociedade. E muitas coisas absurdas já foram ditas a respeito disso. Porém, hoje em dia todos podemos concordar que a mulher deve ser livre para escolher o que quer fazer e aonde quer estar. Se ela quer ser uma mulher de negócios, trabalhar fora e ter esta vida, ela pode. Se ela quer ficar em casa, cuidar da casa e dos filhos, ela pode também. Enfim, eu creio que quanto a isso não existe mais discussão, ou pelo menos não deveria existir. Mas outra discussão também existe a respeito desses dois estilos de vida que as mulheres seguem na nossa sociedade, que é a seguinte: qual das duas se sente mais realizada? Pense por um momento. Quem você acha que se sente mais feliz, mais completa e com mais propósito na vida? Eu vou te dizer a resposta, e talvez ela possa te chocar. As duas situações podem fazer com que a mulher ou as mulheres se sintam completamente realizadas e felizes, na mesma proporção. Pois isso não depende de nada externo, mas sim de algo que se encontra dentro delas, que é a sensação de competência. Se a mulher que trabalha fora e a mulher que escolheu ser dona de casa se sentirem competentes em suas determinadas funções, ambas se sentirão frequentemente felizes. Uma pesquisa foi feita dentro de uma universidade americana e constatou que os alunos se dedicavam muito mais às matérias das quais eles tiveram a opção de escolher. Muito mais do que nas matérias em que eles eram obrigados a fazer. Você percebe? Nós só conseguimos nos sentir realizados quando fazemos aquilo que sabemos de fato que somos bons fazendo. É claro que ao longo da nossa vida temos que desempenhar diversas tarefas, passamos por vários empregos, temos que comparecer em vários lugares e todas essas coisas das quais nós não gostamos e muitas vezes não nos sentimos confortáveis enquanto fazemos. Porém, existem coisas nas quais nós definitivamente não somos bons e que podem ser evitadas por nós. Eu sempre me lembro do relato que eu ouvi em um vídeo onde uma mulher contou que as suas 2 filhas estavam desenhando a família. Até que, quando elas concluíram o desenho, a filha mais velha olhou para o papel da mais nova e disse: "Nossa, o seu desenho ficou ruim. Você não desenha bem." E a mais nova, da forma mais natural e satisfeita possível, respondeu: "E daí? Eu sou boa em outras coisas." Você é bom em quê? Eu sei que tem muitas coisas das quais nós não conseguimos nem falar sobre. E se ouvirmos 2 pessoas conversando sobre alguns temas, vamos sentir como se estivéssemos ouvindo uma outra língua. Mas e aquelas coisas que nós sabemos bem? E aqueles assuntos que nos interessam muito?
aquelas habilidades que nós temos de sobra. Precisamos identificar isso em nós e precisamos urgentemente potencializar essas coisas e tentar praticar isso sempre que for possível. O problema da maioria das pessoas hoje em dia é a internet, pois ela nos faz acreditar que, se fazemos algo que gostamos e fazemos bem, isso precisa ser postado. Porém, alguns de nós não são tão bons em postar coisas, pelo menos não tão bons quanto gostaríamos. Tem pessoas que postam uma foto da qual elas gostaram, mas aí logo depois que elas postam, elas começam a ver as fotos das outras pessoas, começam a reparar a maneira quase profissional que os outros parecem tirar as fotos e logo decidem apagar a foto que elas haviam postado. Nem tudo que você faz precisa ser compartilhado, principalmente se o ato de postar vai fazer com que aquilo que você ama se torne um peso, se torne alvo de comparações e críticas. Eu vou dar um exemplo bem próximo a mim. Esse texto que eu estou narrando aqui, ele é escrito pelo Gabriel Oliveira. Quanta dificuldade você acha que ele tem para escrever uma reflexão como essa? E mais, qual o nível de dificuldade você acha que eu tenho para narrar essa reflexão, depois que o Gabriel a escreveu? Segundo as palavras do próprio Gabriel, tem dias que as palavras, as expressões, os parágrafos parecem sair dele como a água sai de uma cachoeira, de forma natural, de forma simples e orgânica. Mas tem alguns dias em que é preciso fazer um esforço mental bem maior. Ele precisa se inspirar mais, pesquisar mais e se dedicar mais para que esse texto seja produzido. Porém, o importante é que ele ama escrever essas reflexões. Eu amo narrar essas reflexões, interpretá-las de uma forma cativante para que você seja edificado. E nós dois juntos amamos refletir sobre cada um desses temas e amamos o fato de poder compartilhar tudo isso de maneira criativa e acessível através da internet. Acaba que aquilo que poderia facilmente se tornar uma obrigação, tendo em vista que são necessárias reflexões inéditas todos os dias, se torna um prazer, se torna algo até divertido. Você é bom em algo, ou talvez até seja bom em muitas coisas. Então procure se aproximar dessas coisas, tente as potencializar ao máximo e, se possível, tente se afastar daquilo em que você não se sente competente, daquilo que faz com que você se sinta incompleto e infeliz. É claro, eu estou dizendo somente nos casos em que é possível o seu afastamento dessas coisas. Porém, enquanto você não consegue se distanciar de algumas coisas que te causam frustração, potencialize as que você ama, as que te lembram que você é bom em algo. Mas lembre-se, você não precisa postar se não quiser, e se não se sentir à vontade com isso. E inclusive, isso pode te ajudar a viver mais e se desprender da ideia de que, se não for postado, se não for visto pelos outros e curtido, não foi vivido. Pois se nós formos parar para pensar, a maioria dos momentos mais incríveis da nossa vida não tem nenhuma foto sequer. Mas isso não os torna menos especiais. É claro que não. Da mesma forma, é aquilo que você faz. São os seus passatempos e aquilo em que você é bom, aquilo que faz você se sentir competente. Se aproxime dessas coisas e, na mesma proporção, se afaste das coisas que te causam frustração, decepção, que te fazem se sentir inferior, sempre que for possível. Eu sou o Edivaldo Oliveira e eu quero te agradecer por ter ouvido essa reflexão até aqui. Deixe o seu like para eu saber que você ouviu essa mensagem na íntegra
e escreva aqui nos comentários: eu serei feliz. Se a partir de hoje você vai procurar praticar tudo o que foi ensinado aqui.